Então, vamos lá, iniciando a nossa gravação. Hoje acho que é o nosso 10º encontro do nosso grupo de estudos. Estamos estudando ainda o livro do Bert Hellinger, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Mas lembrando que eu estou focando ultimamente mais no movimento de amor interrompido. Por quê? Porque a gente sabe, né, dentro do nosso estudo, a gente já vem percebendo, e eu venho trazendo isso para vocês de uma forma mais contundente, que o nosso primeiro êxito na vida é o movimento em direção à nossa mãe. Então, a nossa primeira cura, ela vai em direção à nossa mãe. E ainda mais pelo fato de sermos mulheres. Então, a mulher, ela fica mais tempo, ou pelo menos deveria ficar mais tempo na esfera da mãe. Por que que ela deveria ficar mais tempo na esfera da mãe? Por conta de tomar esse feminino, né? Somente quando eu consigo fazer todo esse movimento de forma saudável é que eu consigo, de fato, ir me apropriando deste feminino, que vem da minha mãe, que vem das minhas ancestrais. Mas a gente já aprendeu também que muitas vezes isso não é possível. Não, quer dizer, não foi possível, porque houve esse movimento do amor interrompido, que normalmente acontece na nossa vida do 0 aos 3 aninhos de idade, quando acontece alguma coisa que nos impede de estar junto dessa mãe, ou que essa mãe não está disponível para nós de alguma forma. Às vezes aquela mãe ela está disponível de forma física, ela está ali, mas o emocional dela não está disponível, seja por algum motivo que ela venha passando, algum problema dela pessoal, uma depressão pós-parto, ou muitas vezes aquela mãe, de fato, ela não pôde estar ali fisicamente, precisou trabalhar, ou ficou doente, ou faleceu, enfim, a gente sabe que são inúmeras as situações que podem causar um movimento de amor interrompido. E que esse movimento é um movimento que não vem da mãe para o filho, e sim do filho para a mãe. Então, assim, o amor que ficou interrompido foi o nosso. Então, nós temos que ir em direção a essa mãe, buscar aquele amor que é nosso. Foi o nosso... O que aconteceu? Foi a criança que ela foi na direção daquela mãe, a mãe não estava disponível e ela, se recolheu. Então, esse movimento ficou interrompido ali. Aonde? Nela, em você, em mim, na gente fica interrompido o movimento de amor. Então, o nosso trabalho é conosco. Até porque a gente sabe que nós temos aí, infelizmente, mães que não estão realmente disponíveis, de alguma forma, por questões de doença, por questões psicológicas, patológicas, que eu não vou nem entrar aqui nesse mérito. E esse filho, ele vai esperar uma vida inteira que essa mãe tenha esse reconhecimento e ela não vai ter. Então, quem vai buscar esse amor que é meu por direito? Eu vou lá buscar. Então, por isso eu tenho trabalhado tão ativamente nessa questão da mãe. Mas calma, que a gente vai chegar no pai também, tá? E como eu falei no outro encontro, o movimento de amor interrompido, ele se dá nas esferas, que é na nossa esfera pessoal, que é do 0 aos 3 anos, e também na esfera da consciência do clã. O que acontece? Muitas vezes essa mãe não esteve disponível porque ela também não recebeu. Então, existe aí um processo de movimento de amor interrompido, que aí, neste caso, geralmente a gente só consegue fazer esse tipo de reconexão ancestral numa constelação familiar. Pelo menos é a forma que eu mais conheço. Podem existir outras formas? Podem, mas a forma mais comum que a gente percebe é na constelação familiar. Por quê? Porque a gente consegue ir trazendo geração em geração até perceber onde foi que esse amor foi interrompido lá atrás. Né? E muitos de nós aqui, nós temos descendências africanas, descendências europeias, e a gente sabe que na história dos nossos ancestrais houve muita dor,
houve muito rompimento, né? Então, tinham mães que vinham aí muitos dias nos navios, que perdiam os filhos, por conta disso, elas ficavam indisponíveis para outros filhos. Que mais? Deixavam a família, então estavam ainda com o pensamento, com essa indisponibilidade em estar aqui tão presente para aquele filho. Por exemplo, quem veio de descendência africana, os escravos, quando eles tinham filhos, eles eram os bebezinhos arrancados de suas mães, então eles não tinham esse movimento de estar ali a mãe presente para eles. Então, a gente já vem aí de todo um histórico. Mas o que a gente tem olhado aqui hoje, que é como eu falei, é o nosso movimento da nossa esfera pessoal, na relação com a nossa mãe, que é o que a gente vai trabalhar, que é o que a gente tem trabalhado. Esse outro movimento na esfera ancestral, aí realmente, se alguém percebe que há realmente esse fluxo interrompido, aí somente através da constelação. Bom, alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão do movimento de amor interrompido? Alguém quer perguntar algo? Não? E aí, em breve, calma, trabalharemos o papai também, que eu sei que é uma grande questão na vida de muitos de nós brasileiros, a falta de pai, né? Muitos de nós vivemos a falta de pai, tanto pais que de fato foram ausentes, como pais que estavam presentes, mas não conseguiram também exercer essa função. Por quê? Na visão sistêmica, o filho só vai ao pai pela mão da mãe. Então, se aquela mãe autoriza esse filho ir ao pai, o que isso significa? Se está tudo certo para a mãe, o filho ir para o pai, o filho ter o contato com aquele pai, aceitar aquele pai no coração, se ela consegue aceitar esse pai, é muito mais fácil para esse filho ir ao pai. E não fica com muitas ressalvas. E aí essa criança ela não consegue fazer esse movimento em direção ao pai, e é onde também pode haver um movimento de amor interrompido, né? Até porque do 0 aos 3 anos a gente está na esfera da mãe, mas é exatamente nessa fase que a criança ela deve ir no movimento em direção ao pai. O que o pai representa? O mundo externo, o diferente. Então, quem tem uma boa relação com o pai, ou pelo menos conseguiu trabalhar internamente essa imagem do pai, vai ter mais facilidade nas suas relações. Para nós mulheres, vai facilitar na questão do nosso relacionamento com os nossos companheiros, porque são homens, e a nossa primeira referência de homem é o pai. Então, tudo isso é influenciado por essas primeiras relações de base, primeiro com a mamãe e depois com o papai. E através da mamãe é que a gente chega no papai. Ok? Alguma dúvida? Kelly, posso falar uma coisa? Claro, pode, deve. É interessante para mim, que eu sempre tive muitas dificuldades, né, com a minha mãe. Para quem não sabe, eu estou fazendo um tratamento com a Kelly, né, umas sessões maravilhosas com a Kelly. Recomendo. Obrigada. E a gente está trabalhando bastante, né, a questão da mãe, mas e eu sempre tive menos problema com o meu pai. Mas principalmente nessa última semana, né, que a gente fez a nossa live, acho que na terça, não me lembro agora. Engraçado, a gente vai ter que trabalhar, porque eu estou sentindo é como se fosse uma versão ao meu pai. É interessante isso. Eu falei, cara, eu não sei entender por quê, sabe? Mas, assim, é como se houvesse um distanciamento, uma coisa muito estranha. Não sei explicar, mas eu só queria externar isso, porque realmente, com o trabalho, a gente vai descascando cebola, né? Uhum. É exatamente assim, Luz, e é super, super normal. Por quê? Nas camadas mais profundas é onde estão as nossas dores mais assim latentes, aquelas mais escondidinhas. Então, a gente vê sempre o que está de fora. Então, vou falar sobre a minha própria história. Eu sempre achei que o meu problema era só o meu pai.
só meu pai. Então, por quê? Porque tive uma relação muito conflituosa com meu pai durante toda a vida. E hoje agradeço muito papai, porque foi ele que me colocou nesse caminho. Se não fosse eu ter tido todos esses conflitos, eu acho que eu jamais estaria aqui fazendo o que eu faço hoje. Mas depois que a gente vai trabalhando a questão com o papai, que para mim era a principal, que era a que mais doía, que era aquela que estava ali na minha cara. Eu fui aprofundando e aí foi aparecendo também as questões com a mamãe, com o meu feminino, o quanto daquela relação com meu pai eu tomei as dores da minha mãe. Não sei quem foi que eu atendi outro dia que tomou a dor da mãe, sabe? Então, assim, vinha repetindo um padrão, uma cliente que vinha repetindo um padrão de traição por conta de que ela tomou aquela dor, a minha mãe foi traída pelo meu pai, então algo que não era dela, e que muitas vezes a gente, quando criança, os nossos pais, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né? Vamos ser bem sinceros. E eles não sabiam lidar com essas situações. Então, eu sempre falo para os pais dos meus alunos e falo para Kelly, perdão, eu vou ter que descer conforme eu te falei, tá? Tranquilo, tranquilo, depois você volta. Tá. E aí, assim, eu falo sempre para os pais dos meus alunos, poupem os filhos de vocês, principalmente os pequenos, dos problemas de vocês. As crianças não têm que saber de nenhum problema de adulto. Problema de adulto é de adulto. Tranquilizem essas crianças. Por quê? Porque isso vai virando traumas, vai virando crenças limitantes. Então, se a criança vê o sofrimento daquela mãe que aquela mãe que não tem o dinheiro para pagar as contas e está ali reclamando, ai meu Deus, não sei o quê, ela vai crescer com uma mentalidade de escassez muito grande. Se ela vê aquela mãe sofrendo com aquele pai, reclamando e tal, tal, tal. Tudo bem que a gente sabe que tem momentos que não dá para a gente esconder. Não estou dizendo que é para vocês mentirem, mas que vocês, na medida do possível, poupem as crianças. Por quê? Porque isso vai causar sequelas na vida dessa criança. Eu não sei se vocês já viram um filme que se chama, não tem nada a ver, mas agora me veio na cabeça. Chama A Vida é Bela, onde um pai, junto com um menininho, eles vão para o campo de concentração, na época da Segunda Guerra Mundial. E aquele pai, ele faz com que aquele ambiente tenebroso pareça algo bonito, engraçado, então ele vai trazendo toda uma leveza para as coisas mais terríveis que acontecem naquele local, né? Imagine o que era um campo de concentração, gente. Mas o filme, ele é tão lindo porque aquele pai, ele tenta mostrar o lado bom da vida, de alguma forma, tanto que o nome do filme é A Vida é Bela. E é muito lindo. Então, é mais ou menos isso que a gente deveria fazer com as nossas crianças. Infelizmente, muitos de nós, a maioria, não passou, não teve isso, né? Não foi poupado dessa forma, por conta de N questões da nossa mãe. Eu mesma não tinha esse conhecimento, não poupei meu filho também em muitas coisas. Durante algum tempo, tive aquela sensação de culpa, hoje eu entendo também que é do aprendizado de cada um. Não sei se vocês repararam na musiquinha lá que eu passei no começo, com a carta do Bert Hellinger, ele fala, em muitos momentos nós vamos errar, os pais vão errar, todo mundo vai errar, e para aquela criança também vai ser importante para o aprendizado dela. Mas se o que a gente pode fazer de melhor, a gente vai fazer de melhor, não é verdade? Então, é isso que eu gosto de colocar, mas é super normal que a gente comece a trabalhar mais com a questão com a mãe, depois a gente chega no pai, ou vice-versa, começa a trabalhar com o pai e chega na mãe. Por quê? E por quê, Kelly? Porque nós somos metade papai, metade mamãe. Eles nos constituem. Então, quando a gente vai trabalhar nas nossas raízes, a gente vai chegar nesses pontos, tá? Quando não chega mais atrás, que aí é onde eu falo, aí só com constelação familiar mesmo, para que a gente consiga perceber aonde a minha alma ficou emaranhada lá, com algum ancestral, tirando isso, as questões básicas nossas, emocionais, elas são constituídas do nosso pai e da nossa mãe, da nossa relação com eles. Não deles, o que eles são, mas sim como eu me relacionei com eles, quais as imagens que eu criei desse pai e dessa mãe na minha cabeça.
na minha história, o que eu senti em relação a tudo aquilo, tá? Então, vou começar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou compartilhar aqui a nossa leitura para a gente começar. Vamos lá. Oh, meu Deus, espera aí. Todo mundo está vendo aí? Ok, né? Então, vamos lá. Nós paramos na página 30, no tema centrados. Em relação ao nosso sucesso, centrado significa que todas as forças permanecem juntas e direcionadas a uma meta a ser alcançada, sem nos deixarmos deter ou distrair por coisas secundárias. O sucesso vem através do desempenho centrado em direção ao essencial. Nesse sentido, juntamos as nossas forças, os funcionários e aliados que conquistamos para alcançar a nossa meta. Juntamos suas forças e capacidades, direcionando-as a esta meta. A força centrada gera alegria. O sucesso reluz já nos primeiros passos, estimulando-nos. Através desse centramento, o trabalho avança com facilidade, mesmo quando parece ser difícil. Precisamos conduzir os outros centrados, pois se trata de nosso projeto e sucesso. Isto é, ninguém está na nossa frente, todos estão atrás de nós. Nós conduzimos, os outros seguem. Sem a liderança centrada, as forças individuais se dissolvem e seguem seus próprios caminhos, perdendo de vista a meta em comum. Elas as freiam e, ao invés de olhar para frente, olham para si mesmas, pois isso, a liderança centrada é simultaneamente rígida. Apenas aqueles que acompanham pode ficar. Esse é o outro lado do centramento. Separa o joio do trigo. Apenas quem está a serviço marcha junto. Quem quiser acompanhar centrado dessa forma o caminho de nossas metas, colocando sua força e seu serviço, também terá sucesso. Nessa tarefa crescerá para além de suas limitações, adquirirá prestígio, será apreciado e requisitado por muitos, ascendendo a postos de liderança, reunindo outros ao seu redor e encabeçando-os. Centrados, olhamos para frente. Nesse sentido, o centramento nos libera para aquilo que está à nossa frente, sem que nada do passado nos obrigue a voltar para trás. Todo criativo está centrado em direção ao sucesso. Centrado, supera tudo o que o aguarda. O centramento começa no espírito. Está desperto, percebe muitas coisas simultaneamente e capta num instante o passo seguinte a ser dado. Este centramento se detém quando muitas coisas se desfazem. Ele espera sem ceder até que elas voltem esgotadas por si mesmas. Ele reúne as forças dispersas e a dispersas, se elas estiverem dispostas a voltar, conduzindo-as novamente para a meta, sem olhar para trás, sempre seguindo em frente. Uma meta que nos promete algo precioso nos atrai. Somente aquelas metas que servem à vida de muitos têm força de atração. Portanto, a meta vem ao nosso encontro por si mesma. Ela nos atrai de tal forma que sabemos que estamos centrados em sua direção, em sintonia com as forças com as quais servimos essa meta. Simultaneamente, vivenciamos que estamos transcendendo esta meta. Ganhamos a força decisiva e criativa que nos leva consigo, alegres e felizes, para uma vida plena de sucesso. Bom, gente, aqui ele fala sobre aquela questão, né, da gente estar presente e realmente centrado naquilo que a gente quer. Mas um ponto que eu acho aqui mais importante é logo no final, onde ele fala, peraí, deixa eu olhar aqui, do movimento do espírito.
aqui, onde ele fala aqui, ó, o centramento começa no espírito, está desperto, percebe muitas coisas simultaneamente, capta no instante o passo seguinte a ser dado. Então, voltando para a questão das consciências, além da nossa consciência individual, da consciência do clã, a gente tem a consciência espiritual. E o que é a consciência espiritual? Voltando a lembrar, que é o todo, o universo, Deus, a fé que te move, aquilo que você acredita. Então, quando a gente está, o centramento começa no nosso espírito, quando a gente está alinhado com esse algo maior, quando a gente se conecta com essa força maior, seja da forma que vocês acreditem e que faça sentido para vocês, né? Aquilo vai te dando um direcionamento. A gente vê que muita gente fala assim, Deus no controle, mas assim, não é questão de a gente terceirizar nossa vida para Deus, não é isso. Mas com que a gente possa realmente ter os nossos momentos de intimidade com essa força maior. Seja através de uma prática de meditação, seja através de uma oração, ou de um momento que você vá, sei lá, de acordo com a sua fé, na igreja, no centro, aonde fizer sentido para você. Então, assim, nesses momentos de centramento, onde eu me conecto a essa força maior, é onde vem esse direcionamento. Para quê? Para que a gente haja a serviço da vida. E aí ele fala que quando a gente tem uma meta que é nossa, nós vamos encabeçar essa meta. E isso no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida. E as pessoas vão atrás de nós. O que significa? Eu sou melhor do que essas pessoas? Não. Mas quando eu me proponho a um objetivo, a uma meta, a algo maior, e eu tenho esse direcionamento, essas pessoas, se fizerem sentido, elas vão junto naquela caminhada, te ajudando, te auxiliando. Vou dar um exemplo simples. Este grupo de estudo. Eu já vinha participando de um outro grupo, o quê? Já começou a surgir um desejo no meu coração de fazer o grupo, e aí eu pensava assim, mas eu vou copiar do meu professor, só porque ele está fazendo, eu vou fazer. E um dia a gente conversando, ele colocou para mim, Kelly, por que você não faz o seu grupo? Então, quer dizer, já veio de encontro com algo que já vinha no meu espírito, na minha alma, querendo fazer. E aí eu vou à frente, e todos vocês que se conectam, vocês estão aqui para quê? Para contribuir um com o processo do outro. Então, a Luzia traz uma fala da experiência dela, contribui, a Bruna traz uma fala, contribui. Então, cada um que chega, contribui, porque se fosse só eu sozinha aqui dando aula, ia ser uma simples aula gravada, né? Não é a mesma coisa, não tem a mesma riqueza. Então, é perceber na vida de vocês, ter esses momentos de intimidade com essa força com a qual você acredita, ou até com você mesmo, porque assim, eu pelo menos eu acredito que como somos imagem e semelhança, Deus está dentro de nós, né? De alguma forma, esse espírito também nos move. Então, se conectar com isso e perceber qual direção eu vou seguir, né? Qual é o caminho? Ter esse momento de centramento, de estar ali presente no que eu estou fazendo, focado na minha meta, eu quero chegar aqui. Então, assim, essa direção, é isso mesmo, isso é para mim, é através do nosso sentir é que a gente consegue trazer essa clareza. Tá? Porque muitas vezes a gente quer uma coisa que é só do nosso ego. Eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer tal coisa só pelo dinheiro. E não está certo nem errado, tá? Porque em alguns momentos a gente precisa fazer isso. Mas, às vezes, a nossa alma quer algo a mais. Ela quer encontrar um sentido maior dentro daquilo que a gente faz. E, às vezes, numa coisa boba como limpar, boba entre aspas, que para mim acho que é muito importante. Limpar a sua casa, um exemplo, já tem um grande sentido ali. Fazer uma comida para sua família, para quem gosta de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Então, para mim, ali eu coloco um amor, coloco um carinho. A pessoa que come a comida de quem gosta de cozinhar é uma coisa. Você come a comida de quem não gosta é outra coisa. Por quê?
porque tem essa coisa do amor, do espírito envolvido ali, naquilo que você está fazendo. Então, tudo isso tende a prosperar, tudo isso tende a levar a gente em direção ao sucesso. Alguém quer colocar alguma coisa, alguma dúvida em relação ao centramento? Deixa eu colocar um negócio que eu não sei se eu vou saber explicar direito, mas eu acho que as pessoas também não devem ficar esperando que isso caia no colo. Tem que buscar, né? Tem que, sabe, tentar fazer movimentos internos para entender o seu processo, para, sendo necessário, buscar ajuda. Enfim, eu não sei se eu consegui me expressar direito. Perfeito, é isso, Luzia. É quando eu não sei se eu acho que eu já gravei um vídeo falando sobre essa coisa do Deus no controle, de a gente terceirizar tudo, esperar que caia do céu. Gente, não vai cair. Não vamos se iludir, isso é ilusão. Isso é ilusão de quem? Da nossa criança que esperava. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente espera que as coisas cheguem até nós. A criança ela é incapaz. Então a comida chega até ela, as coisas chegam até ela. Algumas crianças precisam adultecer muito cedo, mas a gente precisa, de fato, correr atrás. Né? Eu estou com 63 anos e estou aprendendo agora, descobrindo, né? Ou redescobrindo coisas. Mas as mais novas podem tentar trilhar um caminho diferente para obter resultados melhores mais cedo. Sim, e que bom, nunca é tarde, viu, Luzia? Nunca é tarde. Que bom que você está se permitindo fazer novos caminhos. A gente está sempre aprendendo. Enquanto a gente tiver vida, nós estamos sempre em aprendizado. E quanto mais a gente se permite se abrir para novos aprendizados, mais vida, né, chega até nós, mais vontade de viver chega até nós. Isso é muito importante. Natália levantou a mão. Diga, Natália. Essa questão do Deus no controle, uma vez eu ouvi um pastor falando, né, e ele falou assim, Deus nunca interviu Deus sempre interviu na vida de quem estava em movimento, de quem estava trabalhando. Então, assim, os maiores homens da Bíblia, que eram ricos, né, porque a Bíblia é um livro histórico, eles estavam em movimento, eles estavam buscando aquilo que queriam, estavam trabalhando. Então, assim, Deus está no controle. E um outro exemplo que também me deram, que eu gostei muito, é assim, Deus está no controle, a porta está ali. Você que tem que meter a mão para ver se a porta vai abrir. Se a porta não abrir, é porque realmente Deus está no controle para você seguir outro caminho. Agora, se você não meter a mão na porta, a porta vai ficar ali. Porque, além de Deus estar no controle de abençoar as pessoas que estão em movimento, ele é muito educado. O que ele não vai fazer jamais. É porque existe a questão, né, que é muito falada do nosso livre-arbítrio. Tudo bem que a gente tem um livre-arbítrio um pouco limitado, mas a gente tem esse livre-arbítrio, então está ali. Imagine, se a gente pensa em Deus, nessa força, nesse universo, como um pai, como alguém que quer o nosso bem, como nos criou, então tudo já é nosso, tudo já é abundante. Por que que alguns têm e outros não têm? Por que que alguns buscam e outros não buscam? Né? Cair do céu, gente, de Agora, fato... uma pergunta que eu faço, porque alguns buscam e não conseguem alcançar. E, assim, eu acho que a nossa jornada aqui é exatamente por conta disso. E aqui, aí, sabe, assim, pelo menos a minha, né? Sim, sim, todos nós. E assim, por que que alguns buscam e não encontram? Aí vem várias questões envolvidas. Que uma vamos olhando por esse prisma que você acabou de trazer, de que talvez aquela porta não é para mim, e seja outra minha, né? De que talvez eu preciso passar por um processo para chegar a algo maior. E olhando em termos bíblicos, eu não sou lá uma muito estudiosa, mas a gente vê várias histórias. Vou pegar uma história bem conhecida, José do Egito, por exemplo. Ele passou por muitas e muitas e muitas privações para chegar aonde ele conseguiu, ao reinado, né? Para chegar onde ele já estava destinado desde que nasceu. Então, se a gente pegar em várias histórias aí
bíblicas, ou até de pessoas, grandes personalidades que tiveram sucesso, não foi fácil nada, gente, não caiu do céu. E tem o momento do plantio e da colheita, né? A gente planta hoje, quem planta uma árvore hoje para comer amanhã o fruto? Não, não existe isso. E para cada um o tempo de plantio e o tempo de colheita vai ser diferente. Acontece que este plantio ele é opcional. Eu posso plantar, eu posso não plantar. Eu posso plantar coisa boa, posso plantar coisa ruim. Mas a colheita ela é inevitável. Em algum momento a gente vai colher, seja de que forma for. Dentro do nosso sistema de crenças, dentro daquilo que a gente acredita como espiritualidade, talvez nós não consigamos colher todos os frutos que a gente vai plantar, mas talvez os nossos descendentes ou as pessoas às quais a gente deixou o nosso legado ali na terra, vá colher esses frutos. Então, assim, cada um vai ter a sua história, o seu momento. E lembrando que a questão do livre-arbítrio, ela também é limitada, porque como a gente está inserido nessa consciência de clã, quer a gente queira, quer não queira, é como se a gente já nascesse devendo alguma coisa. Por quê? Porque todos nós somos continuação dos nossos ancestrais. A gente está continuando, está dando continuidade. E a gente traz uma bagagem já dessa ancestralidade, que para cada um vai ser diferente. Para uns vai ser mais fácil, para uns mais difícil. Alguns vão conseguir soltar ou libertar mais rápido, outros vão demorar mais. Então, assim, é uma resposta, Natália, bem complexa. Por quê? Porque é um processo individual, não tem como. Acho que deu para entender um pouquinho, consegui trazer um pouquinho de clareza aí para você. Embora que, igual eu te falei, é uma clareza limitada, porque você vai ter que galgar o seu próprio caminho. Mais alguém quer falar? Silvia? Fala, Natália, fale. Não, sim, é por isso que eu falei, essa é a intenção, essa é a jornada, entendeu? Da gente descobrir. Sim. Eu ainda não descobri, né? Eu estou preparando o terreno, como você sabe, né? Ajeitando as coisas com pai e mãe, que é o início de tudo, né? Então... Sim. Enquanto a gente não consegue honrar no nosso coração esse pai, essa mãe, sempre vai ter alguma ressalva. E é um honrar, mas você fala assim, mas eu honro. Mas sempre tem um pedacinho, quando a gente vai lá mexer, né, buscar, a gente vai encontrando. E aí a gente vai resgatando esses pedacinhos nossos. E quanto mais a gente resgata esses pedaços, mais força a gente vai ganhando na nossa alma. Para quê? Para ir na direção desse sucesso, para realizar, para conseguir fazer as coisas que a gente quer. Bom, Silvia, quer falar? Ligue seu microfone. E... Quero. Tá me ouvindo? Tô. Então beleza. Então vou tirar o fone. Pensei que não ia ouvir bem. Como você estava afirmando, né, que o plantio é esporádico, mas a colheita é obrigatória. E só frisando, a colheita é exatamente aquilo que se foi plantado. Então não queira plantar mamão e querer colher mexerica, que não vai dar certo, né? Só que a gente precisa entender que esse movimento, ele só parte de uma vontade única, que é a nossa, né? Quando a gente tem essa vontade de fazer esse plantio e tem a certeza de que naquilo ali, naquele sentimento, naquela ação, naquele momento, você está plantando algo que vai te fazer crescer. É como hoje. Hoje estamos plantando um conhecimento, né, ao qual ontem a gente não tinha, né? Hoje nós estamos desvendando dentro de nós mesmos alguns mistérios, né? Colocando assim, vamos dizer, né? Sim. Que ontem a gente não tinha consciência sobre isso. Então, esse movimento que é feito, ele é feito em vários lugares. Mas o pai e a mãe, né? São as nossas representações primeiras, né? Onde a gente faz esse vínculo e vê realmente o que foi feito. Eu tenho uma historinha, né? Deixa eu contar aí bem rapidinho.
que quando eu era pequena, nós tivemos na escola, eu tinha uns 10 anos, nós tivemos na escola uma palestra de fumante, que não podia fumar, porque fumar fazia mal, ia morrer, etc., né? E eu me recordo perfeitamente. E eu comprava o cigarro do meu pai. Eu que ia até, né, tinha um barzinho ali perto, e eu que ia lá comprar esse cigarro, sabe? E quando eu cheguei em casa, a partir daquele dia, quando eu cheguei em casa, o meu pai pediu. Eu tinha vindo da escola, aquilo fresquinho na mente, e eu não podia dizer nada para o meu pai. Assim, nós não podíamos dizer, enfrentar, falar alguma coisa, sabe? Só com um olhar o pai já falava tudo, né? E eu disse para ele simplesmente que eu não ia. Aí ele veio, sabe? Eu me lembro exatamente o movimento que ele fez, assim, como se fosse para me bater ou para me sacolejar, sei lá. Eu me lembro exatamente e eu disse para ele, eu não vou comprar o cigarro mais para o senhor porque o senhor vai morrer e eu não quero que o senhor morra. Aí ele recuou. Ele recuou exatamente naquele momento. Eu me lembro perfeitamente da cena e ele recuando e olhando para mim e falou, tá bom, você não vai mais. Quem vai agora é seu irmão. Aí meu irmão passou aí. O meu movimento com meu pai começou aí, nesse momento. Quando em outros momentos, eu fui dizendo para ele que eu não tinha que ter medo dele, eu tinha que ter respeito. Que ele não tinha que me amedrontar, eu tinha que ter respeito pelo que ele era, né? Como pai, entender, né, as posições dele, nem tudo eu ia poder fazer, mas que eu ia ter respeito. Então, dali, dos 10 anos em diante, eu fui devagarinho, claro que o processo foi bem cumprido, até o final da vida dele, em qual a gente foi trabalhando isso. E eu vi o outro pai. A partir daquele momento, eu me vejo vendo outro pai. Não era mais o pai bravo ou tirano, né? Como a gente via mais na infância, porque eu tenho vários momentos dele batendo nas minhas irmãs, porque ele batia nas minhas irmãs. Minhas irmãs não podia, uma aprontava, todas apanhavam. E nessa informação eu me escondia, porque eu era muito pequenininha, me lembro de me esconder, com uns 2, 3 aninhos, me lembro de me esconder. E desses 10 anos em diante eu vi, não, alguma coisa dentro de mim viu, não é assim. Eu vou trabalhar outro pai. E aí, em vários momentos, eu vim vindo, sabe? Com essa constância. Ele também fez o seu próprio movimento de mudança, né? Quando se começou a praticar mais a espiritualidade, né? Porque nós somos espíritas. E essa forma dele se descobrir também de que ele podia ser mais amoroso, de que ele podia dar um abraço, um beijo, um eu te amo, que eram coisas que antigamente não se fazia. Então, a geração anterior à nossa não teve isso, a nossa começou a fazer esse movimento e dos nossos filhos em diante deu uma melhorada. Vou dizer que, né, está 100%. Mas que a gente vê hoje homens muito mais participativos, né? Sim. E que a gente vê que realmente esse homem quer ter esse entendimento na vida do seu filho, né? Quer ter essa participação, quer ter esse entendimento, né? E vai trazendo essas sessões. Então, a gente também vai plantando aí e vai colhendo mais à frente. Mas esse é o meu testemunho. Ah, que legal, Silvia. E que bom que a sua criança teve todo esse discernimento, mas quantas de nós não tivemos? Sim. Não tivemos coragem de colocar de uma forma amorosa, de enfrentar. Você acredita, você falando isso, eu me recordei também de que meu pai, quando ele faleceu, uma dor que ficou muito grande de mim é que eu, ao contrário de você, eu enfrentava ele, eu batia muito de frente com ele. E o meu filho, ele já teve esse entendimento que você teve. Ele pequenininho, meu pai dava patada nele, ele foi aquebrantando o coração do meu pai. Então, era como se assim, hoje, quando eu me percebo em qualquer movimento de rebeldia, por quê? Porque a minha criança era rebelde. Então, a minha tendência é, se eu não estiver no comando, né? Se a adulta não estiver no comando, a criança ela quer ser rebelde, então ela quer ir lá, ela quer brigar, ela quer retrucar. Hoje, quando eu me percebo nesse movimento, eu volto para mim e percebo o que eu tenho no meu coração para dar. É amor?
Hoje eu consigo olhar para esse amor, então não importa se a pessoa está me dando patada, eu vou dar o que eu tenho. E isso quem me ensinou foi meu filho, que era uma criança, assim como você ensinou para o seu pai, né, de alguma forma, tocou ele de alguma forma, isso é muito lindo. É verdade, eu me recordo bem, né? Nós passamos um pouco da juventude juntas, né? Sim. Eu me recordo bem desse movimento que você fez com seu pai, mas eu acho que você teve uma compensação, não sei se eu posso chamar assim, mas para o final da vida dele, né? Sim. Quando ele adoeceu, e vocês todos se movimentaram ali com cuidado com ele, e o jeito que você sempre falou dele, você sempre falou dele com orgulho, porque ele era uma pessoa notória, né? Dentro aí da nossa sociedade, né? Ele sempre foi uma pessoa notória. E eu me lembro do carinho que a sua mãe dizia dele quando a gente era pequena, né? Eu me lembro dessas fases da sua rebeldia e me lembro desse final aí que foi assim, que para mim, né? É o meu modo de ver, né? Foi muito compensador para você. Sim, foi. Eu vejo a Kelly em outro momento de vida quando os papéis um pouco que se inverteram, né? Que foi a hora do cuidado. Eu não pude cuidar muito dele porque adoeci na mesma época, mas me reconciliei, consegui fazer um caminho de volta, que é o que nós vamos fazer hoje, alguns caminhos de volta, daqui a pouco nós vamos fazer, tá? Hoje para a mamãe, e num outro momento nós vamos fazer esse caminho de volta para o papai também. Bom, gente, vou ler mais um pedacinho para a gente continuar aqui, e depois a gente vai para o nosso exercício. Vamos lá. Vamos lá. Então, agora aqui, devagar se vai ao longe. O tempo corre depressa, mas corre sem pressa. Ele sempre tem tempo, mais do que suficiente. Nós também temos tempo quando o acompanhamos. Por que corremos? Porque pensamos que o nosso tempo é limitado e por isso também apressamos os outros? O que acontece nesse momento? O tempo escapa de nós e deles. O sucesso vem e vai com o tempo. Com que tempo? Com aquele tempo que tem tempo. Tudo que cresce partindo de dentro tem tempo. Nada tem mais sucesso do que aquilo que cresce e pode crescer. Seu sucesso está predeterminado e por isso chegará com toda certeza a seu tempo. Algumas vezes, forças externas interferem e destroem seu sucesso. Por exemplo, uma tempestade. Com isso, seu tempo passou, algumas vezes para sempre. Então, começa o seu tempo adequado para outra coisa. Nosso sucesso segue as leis do tempo, segue adiante como o tempo, segue adiante como sucesso. Assim como o tempo aumenta, com o tempo o nosso sucesso também. O tempo não olha para trás. Algumas vezes olhamos para trás, porém o tempo nunca. Ele vem sempre de novo. O que fazemos quando o tempo urge? A questão é: quem urge? Alguém ou nós mesmos, porque pensamos que o tempo está contra nós e nos abandonará se não pegarmos em nossas mãos? Porém, o tempo que urge é raramente o tempo certo. Além disso, é sempre temporário. Justamente quando estamos com pressa é que o tempo se atrasa. O tempo pleno é sempre lento, é ponderado, é refletido. Algumas vezes dizemos que o tempo é dinheiro. Que dinheiro? Dizemos e negociamos segundo a ideia de que quanto menos e quanto mais curto o tempo, tanto maior é o lucro. Não queremos perder de nenhuma maneira as conquistas que poupam o nosso tempo. A questão é se elas não nos dão mais pausa. O nosso tempo é mais longo ou mais curto com elas? Ou é demais de tal forma que ansiamos por um pouco de descanso, por um tempo recolhido? No tempo recolhido, a pressa acaba. Ele é o tempo criativo. Nele nos voltamos a nós mesmos, não
importando se os outros ou nós o apressamos. No recolhimento, o tempo se detém por uns instantes. Mesmo assim, está em movimento. Está num outro movimento que nos leva por uns instantes a algo que permanece. O tempo urgente passa por nós, assim como vem e vai, sem que nada dele permaneça. Mesmo assim, o abundante e o permanente colaboram com um outro, como também o que urge com o que permanece. Nós nos demoramos recolhidos ao concordarmos também com o urgente, ambos a seu tempo. Nosso sucesso também permanece. Nosso sucesso termina quando nos detemos nele, pois ele quer seguir, centrado, de forma pausada, servindo, crescendo em sintonia com o permanente, confiante, uno, além do tempo, com o eternamente novo. Bom, aqui a gente também traz aquela questão que a gente acabou de falar do plantio e da colheita, né? Então, que tudo tem o seu tempo. Mas uma coisa que o Bert traz e que muitos estudiosos aí do desenvolvimento humano eles trazem é a nossa necessidade do descanso. O que acontece? A gente vem numa sociedade hoje em que tudo está muito acelerado. Para começar, a gente hoje tem muitos estímulos, a gente vive com o celular na mão, a gente vive com uma tela na mão, né? Tem a parte boa, onde a gente pode nos unir aqui. Aqui eu tenho gente de vários estados do Brasil, de vários lugares, e a gente está aqui reunido, isso é uma vantagem, mas nós temos desvantagem, que é um excesso de dopamina no nosso cérebro, faz com que a gente fique mais acelerado, faz com que a gente tenha dificuldade no centramento, que foi o que ele acabou de falar, e a gente precisa dessa pausa, desse descanso para quê? Para que o nosso processo criativo ele consiga agir. Então a gente precisa de ter esses momentos de um descanso mesmo, gente, de tirar um momento para você. Então é desligar tudo, é ficar ali, por quê? Porque são nesses momentos onde os grandes, como é que eu vou te falar? Esses grandes nomes aí da humanidade, eles criaram, eles inventaram grandes coisas nesse momento de ócio, que é até conhecido como ócio criativo. Então, assim, é o momento do descanso, de perceber que eu estou ali, eu não estou perdendo tempo. É o meu momento de relaxar. E é nesse momento que a criatividade aflora. É nesse momento que, para quem acredita, a voz de Deus fala com a gente. É nesse momento de conexão, onde eu estou ali descansando, relaxando, que as coisas começam a trazer clareza, que começam a vir as respostas que eu estou buscando. Por quê? Porque hoje, com esse pensamento acelerado, com essa vida acelerada, a gente não se permite parar. E esse não se permitir parar, a gente acha que quanto mais a gente fizer, não vê que ele falou do dinheiro, quanto menos tempo eu conseguir fazer um monte de coisa, eu acho que eu vou conseguir ter mais dinheiro, eu acho que eu vou conseguir ter mais sucesso. E não é bem isso que acontece. Hoje a gente percebe no mundo digital, que está aí à nossa volta, que as pessoas, elas conseguem fazer muito dinheiro com muito menos tempo e muito mais rápido, assim. Tem gente que está ficando rico do dia para a noite. E por quê? Por algum motivo, cada um dentro do seu processo. Mas eu ficar ali também só bitolado naquele problema e ali trabalhando, me matando, nananana, naquele piloto automático, não vai resolver. Então, aqui ele traz muito, eu percebi assim, no meu ponto de vista, tá, gente? Isso é o meu ponto de vista. Que esse olhar para o descanso é muito importante. E respeitar o tempo do plantio e da colheita, que para cada um vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Por conta do aprendizado de cada um, do processo de cada um, daquilo que a gente já traz, né? Da nossa família, das nossas experiências. E é isso. Diga, Silvia. Então, Kelly, quando eu vejo essa parte, né, do tempo, né, a gente vê que não é que a gente não tem tempo, é que a gente não administra o tempo, né? A gente precisa administrar esse tempo, tirar esse tempo para nós,
nos dá esse momento, né, de reflexão, não só de reflexão das coisas externas, mas da reflexão interna, né, do que está passando no nosso corpo, porque eu tenho alguma dor, ou porque esse sentimento hoje se aflorou, ou porque hoje eu choro muito, ou será que eu estou passando por algum processo físico que me faz isso, né? Então, para tá de acordo com esse tempo, né? Porque, como você mesmo disse, a criatividade, ela surge nesse ócio, nesse tempo que a gente se dá. Só que, hoje em dia, a gente não tem tempo de ter ócio, porque a gente não consegue ter tempo ócio mental. A gente não consegue. A nossa mente é como se a gente tivesse, vou destacar ali o Instagram. A nossa mente é como se a gente estivesse no Instagram, milhões de imagens, aqueles pensamentos que vão se acumulando, que vão se agregando, né, o afazer que você, principalmente as mulheres, né, que são multitarefas, né, até tem um pastor aí que chama o pastor Cláudio Duarte, não sei se você conhece. Eu adoro ele. Que ele fala que a gente tem milhares de caixinhas, né, mas o homem não, o homem tem a caixinha do nada. Que é a caixinha do nada que a gente também deveria trazer para nós, né? Quando nada é estar fazendo alguma coisa, mas não por ninguém, nem por nada, por nós, pelo nosso momento, né? Eu faço yoga, né? E no yoga a gente vai para lá, a primeira coisa que a professora fala é: agora esquece o resto que o tempo é seu. Você está se cuidando, se amando, se percebendo, e o yoga vai trazendo essa percepção. Porque não é o exercício perfeito que você vai fazer lá, ou a posição perfeita, ou o jeito perfeito, mas é a tentativa de fazer. E quando você está tentando alguma coisa, você está concentrado naquilo ali, que é o foco, né? Você está focado em fazer. Tem posições que são mirabolantes, né? Perna para o alto, mão para o alto, uma mão só no chão, e que muitas vezes, né, a gente não tem esse preparo físico ainda, mas vai adquirindo com a tentativa. Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Quando a gente tem essa pressa, né, do tempo urge, o tempo é dinheiro, né, que a gente escuta muito, né? Isso é uma frase limitante, né? Tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. Se dinheiro é valor para você, então o valor de estar bem é um dinheiro, né? Se a gente for por esse caminho. Então, acredito que essa visão é uma visão onde nos traz a percepção da gente se perceber, da gente se olhar, da gente se amar, porque se a gente se ama, a gente ama o outro. Se o nosso olhar está calmo e aquietado, a gente tem o prazer de olhar as outras coisas que estão em volta. Porque quando a gente está muito agitado, isso a gente não consegue fazer, né? Também esse movimento de não retrucar, né? Por exemplo, aconteceu uma coisa no teu ambiente, tudo se desestruturou. Reatividade, né? A reatividade. Isso. Você tentar ter esse momento para você, não, respira, vamos fazer um exercício de respiração que é excelente, vamos mostrar para a gente mesmo que a gente é capaz de enfrentar aquele momento, mas de outra forma, de uma forma que a gente não tinha essa consciência antes, mas que agora a gente vai desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se meu ponto de vista está correto. Não tem certo nem errado, está ótimo. Aqui a gente está para contribuirmos um com o outro. Só falando no yoga, minha professora de yoga está aqui, a Bruna. Quer dizer, uma pena que eu não consigo mais fazer aula de yoga aqui. Ai, que aulas maravilhosas, viu? Maravilhosa. A gente fazia na praia, no gramado, você imagina. É muito bom, né? O gramado do Guaíba. Bruna, eu quero umas dicas, tá? Que saudade, uma excelente professora de yoga, viu? Ela tem esse semblante calmo, né? O semblante é calmo, né? Você só olhar para ela, você vê uma calmaria. Minha professora também é assim, só que ela é bem de idade, sabe? Mas olha... o que acho que eu tenho quase 1 ano fazendo, só que eu, como trabalho de escala, né, não dá para ir toda hora, mas todas as oportunidades que eu tenho, eu vou, passo aquela 1 hora e pouquinho ali, e olha, é revigorante. Ajuda muito, trabalha muito a mente, o corpo também, né?
as nossas emoções. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu sou agitada, da minha personalidade, eu sempre fui. Então, assim, no início, quando me enveredei nessa profissão de terapeuta, foi um pouco assim, aquela visão que a gente tem meio também limitante de que tem que ser toda zen, mas esta não sou eu. Porém, quando uma pessoa fala assim, eu não consigo meditar porque eu sou muito agitada, eu falo, olha, mais agitado que eu é difícil, e assim, eu fico 40 minutos, 1 hora meditando quando eu me proponho a isso. E não vai começar assim, óbvio, né? Você vai começar com 5 minutinhos, mas é muito importante esse centramento, que é o nosso tema de hoje. Então, assim, é trazer naquele momento de reatividade, opa, agora eu vou parar, eu vou respirar, vai para algum lugar, às vezes você está em algum momento, vai no banheiro, respira, e traz primeiro esse centramento para depois você tomar algum tipo de atitude. Se todo mundo fizesse isso, nossa, imaginem quantas coisas seriam evitadas, quantas discussões, quantos problemas, quantas tragédias seriam evitadas se todo mundo conseguisse parar naquele momento e, opa, vou respirar, vou me centrar. Principalmente quem tem a questão de problemas de ansiedade, crise de ansiedade, é extremamente necessário. E outra coisa que eu falo em relação ao descanso é assim: você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, muitas vezes eu coloco para os clientes: coloque você na sua agenda. Marque um horário para você, na sua própria agenda. Você precisa ter um horário seu, que é para fazer nada. E eu já fiz um exercício aqui que é importantíssimo. Se vocês puderem, vou até deixar aqui como sugestão, porque hoje a gente tem excesso de dopamina no nosso cérebro, isso nos atrapalha, isso nos deixa mais agitados, enfim. Se você conseguir, de tempos em tempos, fazer um detox de dopamina, o que é um detox de dopamina? É tirar um momento, não precisa ser o dia inteiro, mas de meio-dia em diante, ou no período da manhã, tira um período de umas 4, 5 horas e fique totalmente sem fazer nada, sem conversar com ninguém. No máximo vai fazer uma caminhada, mas assim, você com você. Ou deita e descansa, mas sem televisão, sem celular, sem nada, sem ficar batendo papo com ninguém, só você. E nesse momento é importante a gente colocar os nossos questionamentos, como a Natália trouxe aqui, por que eu quero uma coisa e eu não consigo, por exemplo, ou qualquer outro questionamento que a gente tem. Só joga, só vai se perguntando, não fica esperando que a resposta vai vir imediato, mas isso é uma forma de fazer com que a tua mente, o teu corpo, o teu cérebro, ele estando mais limpo nesse momento, ele consiga trazer essas respostas para você. E aí é onde surgem as grandes ideias, que podem deixar, e já deixaram muita gente aí milionário, né? Tanto que de tempo é dinheiro, tem gente que... Quantas pessoas hoje ganham dinheiro dormindo, gente? Muita gente, muita gente. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer colocar? Nossa, Kelly, você comentou essa questão de tirar um tempo para a gente, apesar de eu ter eu não dou mais aula de yoga. Mas que pena. Quando puder, volte, que você é uma excelente professora. Sim, eu já estou com o meu projeto já. Só que eu continuo com as minhas práticas pessoais, né? E eu sempre... aquele momento, de 1h30, 2 horas, para mim. Só que eu percebi que, além disso, a gente tem uma necessidade, como você falou, de 4 horas a mais, porque a maior parte do tempo, de 4 horas, né? Porque a maior parte do tempo a gente está para fora. E como você falou, essas ideias, elas vêm quando a gente está para dentro. E aí eu li um livro que se chama O Poder do Hábito. Conheço. E eu falei, nossa, eu amei esse livro. E eu tenho o hábito já de fazer lista, sabe? Aquelas listas que você faz para coisas que você tem que fazer durante o seu dia. E aí eu percebi que eu não estava nessa lista. Eu falei, o meu momento para mim não estava nessa lista. Claro que eu tenho esse momento, mas eu percebi que eu precisava de mais. Aí eu comecei a colocar esses momentos de pausa que você falou, né?
esse momento para eu ficar deitada na rede, um momento para eu tomar um café sozinha, um momento para eu me desligar de tudo. Eu aviso, eu fecho até a janela para o gato não entrar e não me interromper e falar, esse é o meu momento. E realmente é revigorante. Revigorante. Que bom, parabéns. Para nós aí, mulheres guerreiras, a gente que hoje em dia está aí nessa correria desenfreada, é muito importante. Isso vai evitar, gente, tanta coisa que vocês não têm ideia. Vai evitar doença, vai evitar estresse, vai evitar muita coisa. Eu sei que para algumas pessoas vai ser mais fácil, tem aí uma agenda mais tranquila, e para outras vai ser mais difícil. Mas existe aí, hoje no desenvolvimento humano, a gente tem algumas formas de lidar com isso, que é a matriz de gestão de tempo, onde a gente tem que também, dentro dessa lista aí, o que para mim é prioridade, o que é urgente, o que é prioridade, o que eu posso deixar para depois, e assim, não se deixem para depois, tá? E nem quem tem filho pequeno, e nem os filhos de vocês, que são pequenos, tá? Então, primeiro eu, depois meus pequenos. E o resto, gente, é o resto pode esperar. Muitas vezes dá para eu adiar, dá para deixar para depois, dá para eu. Tenho os meus compromissos, claro, tenho de trabalho, mas tirando isso, encontrar aí o que é prioridade. A gente vai encontrar dentro da nossa rotina o que é prioridade. Eu, para mim, a minha prioridade, eu sempre que eu tenho uma brechinha, eu vou para a academia. É a minha prioridade, porque é a única atividade física que no momento eu estou conseguindo fazer. E eu preciso, porque ali é a minha terapia também. Ali eu não fico com celular. Se eu tiro uma fotinha e posto, é na hora de ir embora, que eu estou indo embora, que eu tiro, mas o celular fica guardado. Eu estou ali, eu comigo mesma. Eu não fico conversando, eu converso depois, muitas vezes. Então, é o meu momento. Mas cada um vai encontrar aquilo que faz sentido para você, tá? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar esta gravação para que a gente vá para a nossa prática, porque hoje eu preciso usar umas músicas e o YouTube ele vai derrubar o meu vídeo se eu colocar essas músicas. Então, eu vou encerrar essa gravação e nós vamos para a nossa prática, tá bom? Só um instantinho aqui. Então, encerrando a gravação de hoje.